Olá! Na aula passada vimos a derivada de funções compostas da forma f de U em R composta com a curva φ de I em U com U um subconjunto do Rn. O objetivo de hoje vai ser a gente ver a derivada de funções em que, ao invés de a gente ter uma função de R em U, a gente tem uma outra função de várias variáveis, ok? E aí, nesse caso, a gente vai acabar fazendo uso do resultado que a gente desenvolveu na aula passada. Por quê? Vamos olhar aqui para a situação. Vamos pegar aqui f de U em R, vamos pegar uma outra função g definida de um conjunto W no conjunto U. Então, quando a gente considerar composição, a gente vai estar compondo f com g, e isso vai dar para a gente, ó, G leva elementos de W em U e F pega esses elementos de U e leva em R. O resultado vai ser uma função de W em R, em que W aqui é um subconjunto de um R de dimensão D, ok? E a gente vai estar interessado aqui no caso D maior ou igual do que 2, né? E N também maior ou igual do que 2. A gente tendo uma situação como essa, a gente vai olhar para derivadas parciais. Lembre que mesmo quando a gente vai calcular o diferencial de uma função de várias variáveis, a gente usa as derivadas parciais, que são a base de cálculo da gente. Então a gente, nesse caso aqui, vai estar interessado em derivadas parciais dessa função composta com respeito a cada uma das variáveis que a gente tem aqui em W, ok? Então vamos considerar o seguinte: a função g é uma função que leva variáveis. Vamos considerar aqui uma situação em que g tem d variáveis, né, a1 até ad, e isso é um elemento de o resultado disso, né, g está pegando esse vetor aqui com d elementos e está dando para a gente como resultado um vetor que está aqui no domínio de U, que é por sua vez um vetor de n variáveis, x1 desse elemento aqui, certo? Isso tudo aqui eu vou chamar de A. Então, x1 de A, x2 de A, e assim sucessivamente até xn de A. E aí, a função g vai estar pegando isso aqui e vai estar dando para a gente um valor real. Então, f composta com g, atuando aqui nesse elemento A, vai estar dando para a gente uma f que está definida nesse ponto daí, x1 de A, x2 de A, e assim sucessivamente até o xn de A. E a gente quer, ó, repare que f então vai estar sendo, a composição vai estar sendo a função de A1, A2, A3 até AD. E a pergunta é, quem é a derivada parcial de f com respeito a uma variável dessa AI aqui, certo? Pega uma variável dessa aqui, qual é essa derivada parcial? F composta com g, não derivada de f. Derivada parcial de f composta com g. Como é que a gente calcula isso? E aí o ponto-chave é que quando a gente está calculando uma derivada parcial dessa, todas as outras variáveis são mantidas constantes. Sendo constantes todas as outras, a gente vê instantaneamente, né, vê naquele momento em que a gente está calculando essa derivada parcial como se fosse uma função de uma variável só. Ou seja, a gente está olhando essa composição de f com g
como se fosse uma função apenas da variável AI. Sendo uma função apenas da variável AI, como é que fica então esse cálculo? Essa derivada com respeito à coordenada AI dessa composição de f com g em A vai ficar sendo a derivada parcial de f com respeito à primeira coordenada dele, que é xi, vezes a derivada, ou x1, vezes a derivada de x1 com respeito a AI, mais a derivada parcial de f com respeito a x2, vezes a derivada parcial de x2 com respeito a AI, e assim sucessivamente sobre todas as coordenadas de f, fazendo cálculo da derivada parcial de f com respeito a xn, vezes a derivada parcial de xn com respeito a AI ainda. Então, essa daqui é a expressão que a gente obtém, todos, lógico, avaliados no mesmo ponto A, ok? Então, isso daqui é um modo mais geral, né? Mais frequentemente, a gente vai pegar funções com 2 ou 3 variáveis para fazer esse tipo de cálculo, e geralmente eu ilustro com 2 variáveis, que é a forma mais simples que a gente tem. Então, vamos ilustrar aqui um caso de 2 variáveis. Vamos considerar, por exemplo, uma situação em que a gente tem a f é uma função de 2 variáveis, as variáveis x e y, que depende da seguinte maneira. Vamos colocar aqui x vezes e elevado a menos x mais y ao quadrado. Essa daqui é a nossa função f. E vamos considerar a seguinte mudança, ou a seguinte função. Vamos pegar uma função g, que depende de 2 parâmetros, r e θ, e que leva esse par em a primeira coordenada sendo r cosseno de θ e a segunda sendo r vezes seno de θ. E aí a pergunta que a gente quer fazer é, quando a gente faz a composição dessas duas, né, f composta com g, o resultado vai ser uma função de r e θ. Qual é a derivada parcial dessa composição com respeito a r? Qual é a derivada parcial dessa composição com respeito a θ? Observem que isso aparece em um problema que a gente vai tratar mais à frente, que é o de mudança de variáveis, certo? Nesse primeiro caso aqui, a gente estaria vendo um ponto do plano como descrito a partir de coordenadas cartesianas, como a gente chama, no sistema de eixos que vocês já estão habituados, e nesse caso aqui a gente estaria fazendo uma certa mudança. A gente estaria vendo cada ponto x como sendo calculado a partir da distância dele até a origem, vezes o cosseno do ângulo que um vetor que parte da origem até x faz com o eixo das abscissas, contado, no caso, a partir do sentido anti-horário. Ok? E algo análogo aqui para o y, sendo o seno do arco. E então, dessa forma daqui, a gente estaria olhando para f como uma função de r e θ, passando a descrever a função f a partir desses valores aqui. E então, quem seria essa derivada parcial de f com respeito a r, avaliada em x definidos no parâmetro rθ e y para um par também rθ definido.
Quem seria isso daqui? Isso daqui vai dar para a gente, vai ser calculado a partir da derivada parcial de f com respeito a x, vezes a derivada parcial de x com respeito a r, mais a derivada parcial de f com respeito a y, vezes a derivada parcial de y com respeito a r. De novo, a gente precisa aqui observar que esse daqui é o x de rθ, e essa aqui, que é a segunda coordenada, é o y de rθ. Então, esses daqui são os valores que a gente precisa calcular. Vamos observar que a derivada parcial de f com respeito a x, ela vale aqui derivada de um produto, a derivada do primeiro vezes a segunda, elevado a menos x mais y ao quadrado, mais a primeira vezes a derivada da segunda vai dar menos x vezes e elevado a menos x y ao quadrado. E a derivada parcial de f com respeito a y vai dar para a gente, olhando o x aqui como constante, vai dar para a gente 2xy vezes e elevado a menos x mais y ao quadrado. Por sua vez, sendo x igual a r cosseno de θ, a derivada parcial de x com respeito a r vai ser o cosseno de θ, e a derivada, e sendo y igual a r seno de θ, a derivada parcial de y com respeito a r vai dar para a gente o seno de θ. Pegando essas expressões e substituindo aqui, a gente vai obter que a derivada que a gente está calculando, derivada parcial de f com respeito a r, vai ser a derivada parcial de f com respeito a x, quem era? X menos x mais y ao quadrado, aqui menos x vezes isso daqui. Lembrando que a gente precisa substituir o x por r cosseno θ e o y por r seno θ. Então, isso daí vai dar para a gente e elevado a menos r cosseno θ mais r ao quadrado seno ao quadrado de θ menos, aqui tem um mais, né? Menos x ao quadrado mais y, menos x mais y ao quadrado. Então, menos aqui ainda r cosseno de θ vezes, que então essa daqui é a derivada parcial de f com respeito a x avaliado em r e θ, vezes a derivada parcial de x com respeito a r, que vai dar cosseno de θ. O termo seguinte é a derivada parcial de f com respeito a y avaliado em r θ, e essa derivada parcial vezes a derivada parcial de y com respeito a r, que vai dar seno de θ. Ok? E aí, isso daqui da expressão pode tentar simplificar ainda, mas é o que a gente queria aqui como cálculo da derivada de f com respeito a r. E lembrem que a gente pode calcular também a derivada de f com respeito a θ a partir da fórmula derivada parcial de f com respeito a x vezes a derivada parcial de x com respeito a θ mais a derivada parcial de f com respeito a y vezes a derivada parcial de y com respeito a θ. Ok? Só fazer o cálculo, substituir aqui, a gente tem uma análise análoga a essa que a gente acabou de fazer. Isso é bem importante, certo? Aprender esses cálculos, porque lá na frente a gente vai fazer bastante mudanças de variável, e as mudanças de variável acabam envolvendo esse tipo de derivada parcial. Então, em resumo, para o cálculo de
quando a gente tinha f função de x e y, só que x sendo função de t e y sendo também função de t, a função f por si só era uma função de t, do mesmo parâmetro t. Então, para calcular essa derivada, no parâmetro t, o cálculo que a gente fazia, o que a gente faz é del f del x vezes dx dt mais del f del y vezes dy dt. Quando a gente vai para funções de várias variáveis, para uma composição de funções de várias variáveis, a gente pega a mesma função f de x e y, só que agora a gente vê o x como função de variáveis u e v, e vê o y também como função de variáveis u e v. Então, isso dá para a gente que a f vai estar, então, sendo uma função dessas duas variáveis u e v, com respeito às quais a gente está descrevendo x e y. Dessa maneira, a gente pode se questionar também qual é a derivada parcial de f com respeito a cada uma dessas variáveis, e a gente obtém que quando a gente deriva f com respeito à variável u, a gente vê como se fosse constante, então f seria somente uma função da variável u, e a gente pode, então, nesse caso, utilizar a fórmula que a gente obteve acima, quando a função f é uma função só do parâmetro t. Quando a gente fixa v, a função f fica sendo só uma função da variável u, e a gente ganha, então, aqui, del f del x vezes del x del u mais del f del y vezes del y del u. E analogamente para v. Ok? Então, esse daqui é o formato como a gente faz o cálculo de derivadas parciais de funções compostas, e a gente chama isso de regra da cadeia, de maneira análoga ao que a gente fazia lá em cálculo de uma variável. Ok? Na aula de hoje era só isso. Até a próxima.